E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje nossa aula vai ser sobre sistema digestório. Vou começar fazendo uma pergunta simples. Por que nós, animais, comemos e as plantas não precisam comer? É uma pergunta intrigante, né? É muito simples. Nós precisamos de energia. As plantas também precisam de energia. Só que as plantas conseguem a sua energia absorvendo luz. Elas realizam a chamada fotossíntese. Já nós não conseguimos realizar a fotossíntese. Não adianta ficarmos parados sob o sol, que nós não vamos conseguir transformar essa energia maravilhosa, luminosa, em compostos químicos. Nós não temos, por exemplo, a clorofila. Então nós temos que ingerir os alimentos, temos que comer os alimentos. E na hora que nós comemos os alimentos, nós vamos conseguir os nossos nutrientes. E o que seriam os nutrientes? Os nutrientes seriam substâncias químicas que vão satisfazer as necessidades da célula. Para que servem os nutrientes? Os nutrientes servem para construir a célula. A célula, ela tem que se compor de alguma coisa, de compostos químicos que estão dentro dos alimentos. Então, toda vez que eu estou comendo um pão, que eu estou comendo macarrão, que eu estou comendo feijão, né? Eu estou conseguindo um bife, né? Um vinho, eu estou conseguindo ali obter nutrientes, as substâncias químicas que vão compor aquele alimento. Então, a função dos nutrientes é fornecer substâncias químicas para a célula se construir. Uma outra função dos nutrientes é fornecer energia. De que adianta ter um carro, né? Um carrão bacana sem gasolina? Não adianta. E muito menos não adianta ter a gasolina sem o carro. Então, a célula é a estrutura, né? É um composto biológico formado por substâncias químicas e que tem que funcionar. E para funcionar tem que ter energia. E a energia vem justamente dessas substâncias químicas chamadas nutrientes. Quem são os nutrientes? Você já deve ter ouvido falar, eu já te dei essa aula um dia, em proteínas, carboidratos, lipídios e por aí vai. Então os nutrientes são essas substâncias. São os carboidratos, que têm como fama, né, que tem como função importante fornecer energia para a célula. Quando eu estou comendo pão, eu estou conseguindo carboidrato, eu estou conseguindo glicose para que a célula funcione. Um outro tipo de nutriente são os lipídios. Você conhece eles pelas gorduras, pelos óleos, pelo colesterol. E os lipídios são famosos pela sua função energética de reserva. O corpo, por exemplo, de um animal, só gasta lipídios quando falta açúcar. Faltou açúcar, gasta lipídios. Por isso que ele se acumula na forma de gordura, né? Tranquilo? Uma outra função dos lipídios é a função estrutural. Por exemplo, o colesterol está compondo hormônios, o colesterol e os fosfolipídios estão compondo as membranas das células. Enfim, então é necessário que a gente consiga obter lipídios para construir células e para fazê-las funcionar quando faltar açúcares. Um outro nutriente importante são as proteínas, que têm fama, né, de serem os grandes tijolos, né, das células. As proteínas estão envolvidas com a função estrutural, a função plástica. Sem proteína não há vida, não tem como se organizar, porque as células não se constroem, membrana não se constrói, citoplasma não se constrói. Mas as proteínas não têm só função plástica, tem função hormonal, tem função imunológica, enfim. As vitaminas também são exemplo de nutrientes, né, que vão ativar as enzimas, um tipo de proteína. Sem as vitaminas, muitas enzimas não funcionam e os metabolismos, né, as células não conseguem trabalhar, não conseguem funcionar. E morremos sem vitaminas. Então podemos dizer o seguinte: nós temos que comer para conseguirmos os nutrientes. E os nutrientes então posso dividir em alguns grupos. Os nutrientes que fornecem energia, os nutrientes que têm função plástica e os nutrientes que podem ativar funções. Nutrientes que vão ativar funções são nutrientes ricos em vitaminas, que estão presentes em todos os alimentos. Tá? Se você quer complexo B, por exemplo, te alimenta mais à base de carnes, à base de peixe, por exemplo. Se queres vitamina C, te alimenta mais à base de frutas, verduras. Os maratonistas, por exemplo, comem muito macarrão para conseguir bastante energia para correr aqueles 40 quilômetros de maluco que são. E as
E a função plástica é encontrada nas carnes, né? Nos peixes, nos mariscos, no ovo. Então, de acordo com a tua necessidade, tu vais investir em um tipo específico de alimento. Tudo bem? Tranquilo? Só me responde. Se tu vai malhar, tu quer aumentar a massa muscular, tu vais investir em que tipo de alimento? Carnes, peixe, ovos. Se tu vais correr, carboidratos. Tá legal? Se tu tá convalescendo, né? Vitaminas. Tranquilo isso aí? Então, o que é que você está comendo? Acarajé com camarão e vatapá. Você tem tempo para se alimentar corretamente? Às vezes. Durante o dia você come muito lanche. De vez em quando. Quer dizer que não dá para manter hábitos alimentares saudáveis, comer em casa, almoçar, essas coisas? Às vezes sim, às vezes não, né? Oi, o que é que você está comendo? Biscoito amanteigado. Biscoito amanteigado. Exato. Você acha saudável? Não é, mas é rápido, né? Você passa, pega e sai comendo. Você tem tempo de manter hábitos alimentares saudáveis? Não tenho. Não dá para comer em casa? Não, porque eu tenho 2 profissões, então é impossível. Sempre come lanche e na rua? Sempre no centro. O que é que você está comendo? Tô comendo um X-picanha aqui, cara. É bem gorduroso. Bem gorduroso, cara. Bem gorduroso. Você tem costume de manter hábitos alimentares saudáveis? Olha, cara, não é sempre, mas a gente se preocupa. Eu costumo me preocupar. Mas não é sempre que eu faço isso também, né, cara? De vez em quando, que nem assim, comendo, assim, você falando, pô. Acho que eu perdi a fome. Ou seja, você nunca tem tempo de comer em casa, você sempre comendo na rua e com pressa. Sempre com pressa. Sempre. Saindo da faculdade pro trabalho direto, né? Então tem que ir correndo mesmo, não dá tempo, cara. Não dá tempo de manter uma vida alimentar saudável. Saudável mesmo não, cara. Como se deveria, não. X-picanha. X-picanha. Você tem hábitos alimentares saudáveis? Eu acredito que sim. Me alimento bem. Tem costume de comer em casa ou mais na rua? Mas em casa. Mas quando você tá na rua, você procura comer o quê? Sempre lanche, assim? Não, na realidade eu abri uma exceção hoje. A maioria das vezes é almoço, normal, refeição normal. Quando você se alimenta assim, você se alimenta sempre por falta de tempo ou costume? Acho que é falta de tempo. Viram só? É complicada essa vida moderna, né? Por mais que as pessoas se esforcem, viram o que aconteceu? As pessoas tendem aos fast foods, tendem ao estresse e tendem a não conseguir comer bem no dia a dia. Poucas pessoas responderam que tem suas refeições, né, que vão em casa, que relaxam, que tem um bom café da manhã, que tem um bom almoço, um bom jantar. É na base da correria, é na base das frituras, é na base... Enfim, isso é uma bomba atômica. Temos que cuidar da nossa alimentação, porque cuidando da nossa alimentação vamos otimizar o nosso corpo, o funcionamento do nosso organismo. Tá legal? Para isso, vamos estudar a anatomia do sistema digestório. Vamos conhecer detalhes da boca, detalhes do tubo digestivo até chegar no ânus, que é por onde o alimento que entrou pela boca vai sair. Tudo bem? Para digerir é necessária energia. Por isso que quando a gente come alguma coisa, e quando come coisas pesadas como um mocotó, uma feijoada, né? A gente começa a suar bastante, começa a ficar com calor. É só um exemplo de que, para a gente conseguir energia, gasta energia. Tá legal? O sistema digestivo se compõe da seguinte forma. A boca, e na boca existem as glândulas, a língua e os dentes. Depois a gente entra em detalhes de cada um. Logo após vem a faringe, depois da faringe o esôfago, e o esôfago vai se abrir no estômago. O estômago depois no intestino, que pode ser de 2 tipos. Intestino delgado, que é aquele mais fininho, mais comprido, e o intestino grosso, que pelo nome, né? E ele inclusive é mais curto. Depois do intestino grosso, vem o reto e por último, o ânus. No intestino delgado ainda existem algumas glândulas, né? Uns anexos digestivos, que no caso são a vesícula biliar e o pâncreas. Vamos então agora fazer uma viagem por todo esse canal, por todo esse tubo digestivo, começando pela boca e até chegar no ânus. Nessa parte interna, nós temos então a cavidade oral, com a língua e a dentição. Dentição superior e inferior, aqui o maxilar. Os dentes estão adaptados para diversas funções, como cortar, macerar, triturar. A língua é um órgão cheio de glândulas, cheio de estruturas que servem para sentir a textura do alimento,
sentir o sabor do alimento. Nós sabemos quando temos uma pedra de gelo, sabemos quando temos uma castanha, por exemplo, na boca, sabemos quando o alimento está cortado, sabemos se ele é liso, se ele é áspero, sabemos se é doce, se é salgado, tudo por causa da língua. Na ponta da língua predominam os sabores doces. Na base da língua predominam os sabores amargos. E nas laterais predominam os sabores azedo e salgado. No centro da língua existem papilas que vão sentir a textura, as papilas filiformes. Elas é que vão te ajudar a diferenciar uma coisa lisa, de rugosa, de áspera, enfim. A cavidade oral vai agora se conectar com uma estrutura chamada faringe. E a faringe também é comum à cavidade nasal. Então nós temos a cavidade nasal e a cavidade oral, ambas ligadas por esse ducto, esse caninho pequenininho chamado de faringe. Essa faringe agora vai se conectar ao esôfago de um lado e à laringe do outro. Uma vez que a faringe se conectou com o esôfago então agora vai se ligar ao estômago. O esôfago é um tubo comprido e nele se iniciam os movimentos peristálticos. É impressionante. O esôfago é formado por músculo liso e qualquer músculo liso ele exerce função involuntária. Pensa no seguinte, eu consigo contrair meu braço, porque aqui é constituído de músculo estriado. Ele obedece à minha vontade. Mas eu não consigo fazer os meus intestinos virarem de lado. Não consigo, porque eles são constituídos, existe uma conformação de musculatura lisa e ela não obedece à minha vontade. O esôfago, então, funciona automático, como todo e qualquer músculo liso. Uma vez que um gole d'água, um amendoim de nada, chegou no esôfago, ele já começa a levar essa gota d'água ou esse amendoim para frente. Tu pode ficar de cabeça para baixo, cabeça ao contrário, que a comida não volta mais, nem água, nem líquido, nem gasoso, nada. Vamos voltar aqui para o modelo, para a gente agora entrar em detalhes e ver o estômago, o intestino, o fígado, né? Vamos aqui. Eu vou chamar um cidadão pequenininho para me ajudar, um troglodita. Vem aí, cara, vem aí me ajudar. A criatura, olha o tamanho da criança. Vamos tirar aqui o coração. Sabe que o coração dele é 15 vezes maior que isso aqui, né? E nós vamos falar do estômago. Deixa eu só tirar aqui o fígado, que a gente já vai falar dele. E agora, né, vamos ver aqui o estômago. Observem que é cheio de vasos. Esses vasos vão ajudar a liberar hormônios para produzir o suco gástrico. Esse órgão está envolvido com a produção do suco gástrico, que é importante na digestão das proteínas. Vamos conhecer um pouquinho a anatomia dele? Olha só. A região mais embaixo deste órgão, do estômago, é chamada de região fúndica. A região que se conecta com o esôfago é chamada de cárdia. Ela é cárdia porque ela estava próximo do coração, tá? Então fizeram uma homenagem a isso. Cardíaco, tá? E a que está conectada com o intestino é chamada de região ou zona pilórica. Então nós temos a região pilórica, tá? Vou virar aqui para você ver, tá? Região pilórica. Vou voltar. A região cárdia, vou mostrar aqui para você, ó. A cárdia, tá? Cheio de músculo. E a fúndica. Agora eu vou abrir o órgão, tá? Olha só o órgão. Muito bem. E olha que interessante. Esse órgão é cheio de dobras, né? É enrugado. E nessas rugas é produzido o suco gástrico. O alimento entra pela região cárdia, tem uma válvula aqui, chamada válvula cárdia, e vai fechando aos poucos e abrindo. E o alimento vai descendo. E aí ele repousa aqui onde vai tomar um banho de acidez, um banho de suco gástrico. O suco gástrico tem pH muito ácido, em torno de 2. Depois de algumas horas, o alimento, então, já totalmente derretido, azedo. Quem já vomitou, né? Sabe como é que é o gosto do vômito? É o suco gástrico já cheio de substâncias, cheio do alimento totalmente quebrado, né? Fermentado. Aí o alimento vai ser engolfado pela região pilórica, aqui tem uma válvula também que controla. Que vejam que
o estômago é um órgão sacular, é um órgão grande, que cabe em torno de 1 litro e pouco de comida, de líquido, e não pode sair de repente um litro de líquido entrando no intestino, não cabe, vai estourar o intestino. Então vai saindo devagarzinho, aos pouquinhos. A válvula pilórica abre e fecha de acordo com a necessidade do evacuamento do líquido estomacal, né, do que está sendo digerido para o intestino. Agora nós vamos sair do estômago e vamos entrar no intestino delgado. Vou tirar aqui uma parte do intestino grosso para que a gente possa ver já o nosso intestino. O intestino, ele se divide em 3 partes ou modernamente em 2 partes. Estou falando do intestino delgado. O intestino delgado pode ser intestino delgado duodeno, que é a menor parte, em torno de 30 centímetros, e depois o intestino delgado jejuno, e por último o intestino delgado íleo. Modernamente se chama intestino delgado jejuno-íleo. Juntou tudo e é uma coisa só. Observem, vem cá, olha só. Essa parte que está aqui já é a conexão do estômago com o intestino. Então eu estou vendo aqui nesse momento, deixa eu pegar aqui a minha varetinha, dá licença aí, Wagner, para poder. Eu estou vendo aqui já o intestino delgado duodeno, e ele vai então se aprofundando e vai virar então agora essa massa de intestino que nós vamos entrar em detalhes, tá? Eu estou vendo agora aqui o intestino jejuno-íleo. E eu estou vendo aqui o intestino duodeno. Duodeno, jejuno e íleo compõem o intestino delgado, tá? É interessante, olha só que interessante. No intestino delgado duodeno estão conectados o fígado e o pâncreas. No intestino delgado duodeno estão conectados o órgão fígado e o pâncreas. Então, em 30 centímetros de intestino, existem 2 glândulas importantes, que no caso, de um lado o pâncreas e do outro o fígado. O fígado está no lado direito e o pâncreas no lado esquerdo. O fígado é uma glândula mista, o pâncreas também é uma glândula mista, e ambos produzem, no nosso caso da aula da digestório, o pâncreas produz o suco pancreático e o fígado produz a bílis. A bílis é um líquido verde, né? Que as pessoas comumente chamam de fel, que é guardado dentro de uma vesícula, dentro de um saquinho que o pessoal chama de fel, que amarga, né? Quando a carne é mal cortada, corta ali. Legal? Muito bem. Então aqui está localizado o pâncreas. Esse pâncreas então tem um canal que está conectado ao intestino delgado duodeno. O fígado também tem um canal que está ligado ao intestino delgado duodeno. E os dois vão fornecer as suas secreções para o intestino delgado duodeno. É tão impressionante o delgado duodeno que se eu fizer um corte e extirpar, eliminar esses 30 centímetros de intestino, a pessoa simplesmente não consegue mais digerir nada e morre por inanição. Inanição. Tá legal? O fígado tem aqui, olha só a posição do fígado, ele fica desse modo. O fígado, vou virar agora, tá? Ó. Ele tem a vesícula biliar, que está aqui desenhada em verde. A vesícula biliar, ela é uma estrutura sacular, que vai estar conectada ao fígado, e nela é guardada a bílis, que não tem função enzimática. Preste atenção, eu não estou falando de suco digestivo biliar. A bílis não é um suco digestivo. É uma substância como um detergente, por exemplo, que vai dissolver as gorduras. Este órgão é extremamente importante na vida humana. Este órgão é extremamente importante no sentido de que ele tem mais de 20 e poucas funções. Só para citar algumas. O fígado é responsável pela desintoxicação. Quando as pessoas estão intoxicadas por algum motivo, remédios, álcool, drogas, etc., é o órgão fígado que vai tentar transformar essas substâncias extremamente tóxicas em menos tóxicas. Sem fígado, em menos de 3 dias, tu estás morto. Totalmente intoxicado. Uma outra função é produzir a bílis. Uma outra função é produzir o colesterol. O colesterol também é produzido pelo fígado. E este órgão peculiar, ele tem a capacidade de regeneração muito grande. Se eu dividir o fígado em 3 partes, tá? Olha só. Se eu dividir o fígado em 3 partes e perder 2/3 dela e ficar apenas com 1/3,
eu tenho de novo um fígado depois de alguns dias ou meses. Ele se regenera por completo. Só que água mole, né? Em pedra dura, tanto bate até que fura. As pessoas que se drogam muito, que se alcoolizam bastante, né? Contraem uma doença famosa do tipo cirrose hepática. O fígado perde células, as células se regeneram, o fígado perde células, elas se regeneram até que chega um momento em que as células não conseguem mais se regenerar, acontece um distúrbio hepático, não consegue se regenerar e morre. Gente, só uma curiosidade. Voltando aqui ao pâncreas, esta glândula produz um hormônio muito conhecido no meio, que é a insulina, que lá no sistema endócrino, você vai ver que a falta dela causa uma doença chamada diabetes. Então é aqui, ó, que é produzido a insulina. Na aula de hoje, estamos falando da função pancreática digestiva, que é produzir o suco pancreático. Mais uma informação, a função do jejum no ilho é absorção. A digestão acontece aqui e as moléculas, os alimentos são quebrados até o nível molecular e aí o alimento passa então para a corrente sanguínea neste órgão. Aqui as proteínas, os aminoácidos, os monossacarídeos, como glicose e companhia, tudo passa para a corrente sanguínea. Então eu digo que o intestino jejum no ilho é responsável pela absorção da maioria dos nutrientes. Mas observem o intestino grosso. O intestino grosso, tá? Totalmente sinuoso, mas ele é bem mais curtinho e bem mais eficiente. No intestino jejum no ilho, aquele que a gente acabou de ver ainda há pouco, a absorção era dos nutrientes, dos aminoácidos, da glicose, etc. No intestino, acontece a absorção da água e dos sais minerais. Nós temos aqui o intestino grosso ascendente, está subindo. Temos aqui o intestino grosso transverso. Aqui o intestino grosso descendente. O intestino grosso sigmoide, que é um S. E mais aqui para dentro, o reto. E lá no fundo, entre as nádegas, o ânus, que é um esfíncter, é uma válvula muscular muito parecida com a cárdia, muito parecida com a pilórica. Tudo bem? A válvula anal, ou o esfíncter anal, obedece às nossas vontades. É constituída de músculo estriado, músculo que obedece à vontade. Então, quando a gente está com vontade de ir ao banheiro, por exemplo, a gente consegue segurar, né? Está no trabalho, está dando aula, por exemplo, e a gente consegue, né? Segurar ali e tudo fica feliz, tudo fica bom. Aliás, eu vou te mostrar porque nós sentimos a necessidade de ir ao banheiro, ou seja, a necessidade de evacuar. Porque este aqui é o reto, tá? Vejam que fica perto da genitália, tá? Este reto, então, se enche de fezes, que é o bolo fecal, e conforme ele vai esticando, vai dilatando, porque vai enchendo de fezes, está cheio de sensores, cheio de terminais nervosos, e a partir de um certo volume, o sistema nervoso, o cérebro, interpreta como, bem, se não sair, vai estourar. E aí o esfíncter anal abre e a gente então evacua as fezes que agora vão ser utilizadas por uma planta, por exemplo. Tá? Vamos agora falar um pouquinho dos sucos digestivos. Vamos sair da parte anatômica e vamos entrar numa parte mais fisiológica, né? Vamos saber como é que funciona a digestão propriamente dita, a quebra das moléculas. A saliva é um dos sucos digestivos, produzidos na boca por glândulas salivares. O outro suco digestivo é o suco gástrico, produzido pelo estômago. Um terceiro suco digestivo é o suco pancreático, produzido pelo pâncreas. E o último suco digestivo é o suco entérico, produzido pelo intestino delgado. Reparem que eu não falei na bílis, ela não é um suco digestivo, mas integra o conjunto de secreções, junto com os sucos digestivos, que vão ser importantes na digestão do alimento. Vamos aqui no cartaz, para a gente ver, né, melhor o que eu estou falando. Olha só. Observe aqui, então, o comando do cartaz, né, secreções, enzimas e tal. Estou falando que a saliva é conhecida como cuspe, né? Ela se compõe pela enzima amilase salivar, também chamada de pitialina, e vai quebrar o amido em substâncias menores, chamadas de disacarídeos, que são, no caso, representadas aqui pela maltose. Tudo bem? A saliva é produzida na boca, especificamente nas glândulas salivares. Nós temos glândulas salivares
aqui embaixo das bochechas, ao lado, né, chamada de parietais, embaixo da mandíbula, chamada de submandibulares. Essas seriam as nossas principais glândulas. Ainda temos, por exemplo, duas embaixo da língua, chamadas de sublinguais. E a saliva, uma curiosidade, ela muda de textura, muda de solubilidade, de acordo com a vontade que nós temos de comer. Então, se a gente tem muita vontade de comer, a saliva se torna abundante. Se a gente está com pouca vontade de comer, a saliva se torna mais grossa, mais consistente. O suco gástrico, ele é produzido pelo estômago e ele está envolvido com a quebra das proteínas. O alimento sai da boca, totalmente misturado pela saliva, que tem pH neutro, e aí vai chegar no estômago, e essa substância neutra, ou seja, essa mistura de saliva com alimento neutro, não vai funcionar no estômago. As enzimas estomacais não funcionam em meio neutro. E aí o que vai acontecer? O estômago começa a produzir uma substância química chamada ácido clorídrico. Esse ácido clorídrico, ele tem pH 2 ou em torno de 2, extremamente ácido. Essa acidez toda vai fazer com que as enzimas que são agora produzidas no estômago entrem em atividade. E agora o alimento que chegou neutro, neutralizado, com pH em torno de 7, vai estar agora acidificado. Nesse estágio, o alimento chama-se quimo. No processo de quimificação, o alimento então sofre a acidez. Por isso, quando a gente tem ânsia de vômito, o alimento chega até aqui na boca, chega uma coisa azeda, né? Acidificada. Nós dizemos que aquele é o alimento no estado de quimo. O suco gástrico se compõe de pepsina, que é a principal enzima gástrica, e a principal enzima na quebra das proteínas. Posso te garantir que se você não tiver produção de enzima pepsina, suas proteínas não vão ser quebradas e nada mais que envolve proteína vai ser efetivo. E sem as proteínas a gente não consegue construir uma membrana sequer celular, quanto mais uma célula inteira. As proteínas vão ser quebradas em moléculas um pouco menores, chamadas de peptídeos, com alguns aminoácidos. Para os bebês, a pepsina não é tão abundante, mas uma outra enzima chamada renina é abundante, porque ela vai quebrar as proteínas do leite. Imagina que tu passou por um período de amamentação e a tua alimentação básica era o leite. E as proteínas têm que ser retiradas dali do leite, era a tua fonte de proteína. Então, em vez de pepsina, tu tinhas muita renina. Quando a gente vai ficando adulto e vai começando a mudar nosso cardápio, nós deixamos de produzir drasticamente a renina e começamos a produzir mais pepsina. A renina, inclusive, é responsável, junto com o ácido clorídrico, responsável pela coagulação do leite, né? Interessante isso. Vocês lembram daquele Godzilla que veio nos ajudar a tirar os órgãos do modelo? Aquele Godzilla tem que comer muita carne. Ele tem que ter toneladas de pepsina naquele organismo para poder manter aquela envergadura toda. Então, a pepsina é produzida na proporção de ingestão de proteínas. Uma pessoa muito grande consome muita carne, precisa de mais de proteína, então tem muita pepsina. Essa é uma relação interessante. O suco pancreático aparece como um dos mais notáveis dentre os sucos digestivos. É de extrema importância esse suco. Ele ataca em várias frentes. Ataca os carboidratos, ataca as proteínas, ataca os lipídios. É muito importante. Observem que interessante. O suco pancreático se compõe de várias enzimas, das quais se destacam essas aqui. A amilase pancreática, todo amido que não foi digerido na boca, ele vai agora ser digerido pelo suco pancreático. Temos a tripsina, que é uma enzima parecida com a pepsina, que vai ajudar na quebra das proteínas. E a lipase pancreática, que vai destruir, né, vai quebrar os lipídios. Então, observem que essas três enzimas aí têm grande destaque. A tripsina é uma enzima, assim como a pepsina, que são produzidas de modo inativas. Elas são chamadas de pepsinogênio, lá no estômago, e no caso do pâncreas, tripsinogênio. Elas não podem ser produzidas ativas, porque quando elas estão passando pelos canais, até chegar no órgão final, elas vão começar a destruir as proteínas todas que estão tocando. Assim, elas são produzidas inativas, não funcionam, e quando chegam no lugar certo, elas começam a funcionar. É por isso que os sucos têm os seus pHs.
O pepsinogênio lá do estômago só vai funcionar quando estiver em pH ácido. E o tripsinogênio só vai virar tripsina, só vai funcionar quando estiver em pH básico. Então preste atenção. O suco pancreático tem pH básico, em torno de 9. O gástrico, ácido, em torno de 2. Essas enzimas só funcionam em pH básico. Bem, agora o alimento já sofreu bastante quebra. Já está muito pequeno. Mas ainda falta diminuir mais ainda. Falta chegar a nível de glicose, de aminoácido, a menor parte do nutriente. Então chega e entra em ação o suco entérico, que é produzido pelo próprio intestino. O suco entérico destaca-se principalmente pela quebra dos peptídeos, que são pequenas proteínas, em aminoácidos. Então são liberados os aminoácidos para serem absorvidos pelo intestino delgado. Também são liberados as glicoses, os monossacarídeos. Então, olha só que interessante. Existem várias enzimas, eu vou te destacar algumas. Por exemplo, a lactase. Ela vai quebrar o açúcar do leite. A lactose, onde a gente vai conseguir glicose e galactose. Numa aula anterior, nós já falamos sobre esses componentes todos. Então, nós estamos conseguindo chegar ao nosso objetivo. O que o nosso corpo quer quando a gente está com fome? Ele quer glicose, ele quer frutose, ele quer galactose, ele quer aminoácidos, ele quer ácidos graxos, mas isso aqui tudo está guardado no pão, no bife, no macarrão. Então, olha só a quantidade de substâncias que tiveram que existir para chegar na nossa glicose, nos nossos aminoácidos. Então, o suco entérico, ele vai completar o trabalho que um dia começou na boca, depois se prolongou pelo estômago, através do suco gástrico, e foi mais ou menos mediado pelo suco pancreático. O pâncreas produz o suco pancreático, mas não acontece digestão no pâncreas. O pâncreas produz o seu suco e libera no intestino delgado. E lá no intestino delgado é que vai acontecer a digestão, produzida pelo suco pancreático. Que fique bem claro isso. Bem, todos esses sucos têm que ser mediados, têm que ser estimulados ou inibidos por hormônios. Existem alguns hormônios envolvidos com o controle da digestão. Vamos ver rapidinho quem são eles? O estômago produz um hormônio chamado de gastrina. A gastrina é produzida pelas paredes do estômago e aí é liberada na corrente sanguínea. Roda o corpo e aí chega de novo no estômago, o sangue com o hormônio, e aí quando chega no estômago, ele estimula a produção do suco gástrico. O estômago produz a gastrina, que é um hormônio, que estimula a produção do suco gástrico. Essa gastrina é produzida sempre que a gente sente o cheiro da comida, ou o gosto da comida, ou pensa em comer. Ou a comida chega no próprio estômago, bate lá, então esse hormônio é liberado para que o suco gástrico seja produzido. O intestino delgado duodeno produz mais alguns hormônios interessantes, envolvidos com a digestão. A secretina é um deles. Ela é produzida, liberada na corrente sanguínea, como todo e qualquer hormônio, e aí quando chega na corrente sanguínea do pâncreas, estimula a produção do suco pancreático. Especificamente, a secretina estimula a parte do suco pancreático equivalente ao bicarbonato de sódio. É esse bicarbonato de sódio que vai permitir com que o suco pancreático tenha pH alcalino. Um outro hormônio, o CCK, que quer dizer hormônio colecistoquinina, ele vai também ser liberado na corrente sanguínea e quando chegar no pâncreas, vai estimular o pâncreas também a liberar o suco pancreático. Mas que parte do suco pancreático? A parte enzimática. O suco pancreático se compõe, então, pelo bicarbonato de sódio e por enzimas. Quem estimula a liberação de enzimas é o CCK. Quem estimula a produção do bicarbonato é a secretina. Em outras palavras, para que as enzimas lipases possam quebrar as gorduras, é necessário primeiro que as gorduras sofram a ação da bilis, que vai dissolvê-las para depois sofrerem a ação das lipases. Agora vamos ver as doenças digestivas. Quando o aparelho digestivo não funciona bem por algum motivo,
podem se manifestar doenças ou distúrbios. Alguns muito conhecidos, como a gastrite, que é a inflamação, né, de vários níveis do estômago. A pancreatite, que pode matar, que é a inflamação do pâncreas, pode se entupir algum ducto, sei lá, um câncer pode surgir. As disenterias, as diarreias, causadas pela inflamação no intestino grosso, geralmente, e as pessoas podem sofrer grandes danos de perda de água, desidratação aguda ou crônica. Então, o conselho é que um aparelho digestivo sadio são doenças distantes e é aquela história de que quando o sistema digestivo está bom, o organismo inteiro responde bem. Tranquilo? Beleza? Vamos agora chamar as dicas de estudos. Como dicas de estudo, eu sugiro que tenha atenção a alguns componentes anatômicos, como conhecer um pouquinho o intestino, conhecer um pouquinho o estômago, o pâncreas e o fígado. Detalhe também para as principais enzimas digestivas. Então, eu queria que você, por exemplo, estudasse com maior ênfase os principais sucos digestivos e soubesse as enzimas e as substâncias que elas vão agir. Isso é muito importante. Se um dia você pretende fazer um vestibular, ou se você já está fazendo um vestibular, isso aí é interessante. Cai bastante, por exemplo. E no seu dia a dia, né? Para melhorar, inclusive, a sua alimentação. Boa sorte e até a próxima aula. O tema da aula de hoje foi sistema digestório. Sistema digestório está envolvido com a captação do alimento, a quebra do alimento até poder ser absorvido. Entre os principais órgãos destacam-se o esôfago, o estômago, o duodeno, que é o intestino, o fígado, o pâncreas e o intestino grosso. Estudamos a função dos componentes digestivos. Do pâncreas é produzir o suco pancreático, do fígado produzir a bilis, de um modo geral do intestino delgado é a absorção e digestão dos alimentos, e do intestino grosso, a absorção da água e dos sais minerais. Bons estudos! Sugiro que os alunos façam os exercícios do livro, que são muito bons, e também que eles façam um trabalho ou alguma forma que você decida, mas um trabalho onde envolva a pesquisa com diversas categorias de pessoas, com diversas categorias de trabalho e com o enfoque de analisar a alimentação dessas pessoas, o estado de saúde dessas pessoas baseado no tipo de alimentação que elas comem. Por exemplo, um atleta, um empresário, um gari, um professor, o próprio aluno, e dessa forma descobrir parâmetros, né, de quem está mais saudável, de quem está menos saudável com o seu dia a dia. Boa sorte.